Senhor, IBLN! Como vocês estão? Estamos aqui iniciando o nosso projeto de testemunhos e hoje nós temos uma convidada mais que especial, a irmã Lucilene. A paz, irmãos, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês hoje. E ela é uma mulher de oração, uma mulher que tem uma história muito bonita para nos contar e nós vamos entrevistá-la hoje. Será algo muito leve, algo muito legal, agradável. Ela é uma pessoa extremamente animada. Obrigada. E ela foi escolhida hoje justamente para iniciar esse projeto. E eu queria saber um pouquinho de você, mas antes eu gostaria de explicar para todo mundo que está assistindo também quem é a Lu aqui na IBLN. A Lu hoje ela é líder de mulheres. A Lu tem 2 filhas lindas, um marido que ajuda com quase todas as atividades da igreja hoje. Verdade. Eles são muito proativos, estão sempre à disposição para ajudar todo mundo. Então, irmã Lu, como foi esse seu contato, esse seu primeiro contato, na verdade, com Deus? Você foi apresentada por outras pessoas, pelos seus pais? Como que foi isso? Na verdade, o meu contato com Deus foi desde pequena, porque a minha tia, a irmã do meu pai, nos levava para a igreja quando nós era pequena, né? Sim. E ali eu tive o primeiro contato com Deus, eu gostava muito de ir para a igreja com ela. Então aí foi devagarzinho, cresci, chegou na adolescência, comecei a ir para a igreja católica, na verdade, né? Nossa. Tive contato com a igreja católica há muito tempo, né? Mas eu ia para a católica e eu também ia para a igreja evangélica com ela. Então eu ficava um pé lá, um pé cá. Aí depois que fiquei um pouco maior, comecei a sair para a católica, parei de ir para a evangélica. Mas tudo se iniciou mesmo quando a minha sogra veio a falecer. Nós namorávamos, né? E aí nesse meio tempo de ir para a igreja católica, tinha um amigo nosso, na verdade, e aí ele nos convidou para nós ir para a igreja com ele. Então ali, na verdade, foi o primeiro contato com Deus mesmo. Só que o mais interessante nesse meio termo, a minha sogra, a mãe do Daniel, ela veio a falecer. E nisso nós já éramos namorados, nós tínhamos 1 ano de namoro. Quando ela faleceu, o Daniel, junto comigo, começamos a ler a Bíblia intensamente. Foi surreal isso que aconteceu. Ela faleceu, no dia seguinte, nós pegamos a Bíblia dela e começamos a ler a Bíblia dela. Nossa. Porque assim, na católica todo mundo sabe, é uma coisa meio que falada pelos padres. Nós não buscamos a Bíblia como fazemos na igreja evangélica. E ali começamos a ler a Bíblia e aquilo chamou muito a nossa atenção, né? Meio que foi um despertar mesmo, sabe? Só que até então ainda nós não estávamos firmes, só começamos a ler. E aí é onde entra o amigo do Daniel, que nos convidou um dia para ir para a igreja dele. Hoje ele não é evangélico, ele não está na igreja, só que desde aquele dia que ele nos convidou, nós nunca mais saímos da igreja evangélica. Nossa, que E ali foi um história. processo, né? Em 2005, dia 22 de janeiro de 2005, onde eu desci as águas junto com ele. E ali nós foi o primeiro contato mesmo fielmente com o Pai. Caramba, Foi então um vocês se encontro batizaram juntos? Juntos, se batizamos juntos. Que legal, Juntos. incrível. E até hoje, né, já faz 20 anos que nós estamos no ministério, estamos seguindo ao Senhor. Então, sim, esse foi um contato. Eu tive sim um contato com Deus quando era menor. Sim. Mas depois que tudo isso aconteceu, a gente veio realmente ter aquele conhecimento com Deus. Caramba. E aí nós não paramos mais. Impressionante. E aí foi meio que, infelizmente, ele acabou perdendo a mãe. Sim. E acabou, como você falou, sendo o despertar de vocês para ter esse desejo ardente Sim. pela leitura da palavra. Sim. E aí tudo foi se encaminhando e hoje Tudo. vocês estão aqui firmes e fortes. Sim. E nesses seus 20 anos de caminhada com Deus, você chegou a ter alguma experiência que foi marcante para você, que foi uma experiência que você teve algo assim que você tem certeza absoluta que foi Deus que te protegeu, algo que você realmente vivenciou e que você tem certeza que foi Deus que te guardou, que te livrou, que te mostrou o caminho a ser seguido? Sim, sim. Uma convivência assim que eu tenho foi esse também, né, da morte da minha sogra. E eu tinha certeza que Deus estava nos mostrando o caminho através da morte dela, para a gente ficar firme. Na caminhada com o Senhor, eu acho que o problema que eu tive, né, uns 4 anos atrás, que eu tive uma trombose, né, na cabeça, e ali eu vi realmente Deus na minha vida. Ele me guardou, Ele me protegeu, e hoje eu estou aqui, né, contando esse testemunho para os irmãos sem nenhuma sequela. Glória Então a eu Deus. falo que foi Deus e isso é um ponto crucial na minha vida, de que Deus ele existe, que Deus cura,
que Deus liberta, que Ele é fiel. Então, assim, eu amo falar do que Deus fez comigo. Em todas as reuniões que eu participo e vou com as minhas irmãs, eu falo, é muito bom você ouvir o testemunho dos seus irmãos, mas quando Deus toca em você, fala com você, é diferente. É uma experiência única. Então, assim, eu falo onde eu vou sobre esse ponto que Deus fez comigo, sabe? Sim. Desse testemunho que Deus fez comigo. E como foi que você descobriu que você estava com esse problema? Você estava trabalhando, estava na sua vida normal, estava fazendo exame de rotina, e você acabou descobrindo ou você sentiu alguma coisa? Conta pra nós como Então, foi. na verdade, eu sempre senti dor de cabeça, sempre, 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 sempre. Eu entrei na empresa que eu estou hoje, vai fazer já 18 anos. Assim que eu Nossa. iniciei na empresa, eu sentia muita dor de cabeça. Então, para mim, era o computador. Ah, é o computador. Então, fizemos vários exames. Ah, ela tá com enxaqueca crônica. Eles sempre inventavam alguma coisa. Então, para mim, aquilo se tornou meio que uma rotina. Sim. Então, para mim, aquilo foi normal. Até que começou os desmaios. Quando eu comecei a desmaiar, né? E aí eu estava na empresa, desmaiei, me levaram para o hospital, o Family. Eu cheguei na emergência e lá tinha um neuro. Então eu creio que foi Deus que preparou tudo, Sim. né? Então tudo começou aí com o desmaio. Aí eu entrei na emergência, me internaram, fiquei 9 dias internada. E aí começaram a fazer os exames. Foi onde identificaram, né? Que tinha alguma coisa na minha cabeça. Então, assim, foi bem complicado, porque assim que eu me internei, eles não foram de imediato para descobrir o que era. Demorou um tempo, demorou 4 dias para o resultado sair. E assim, eu falo que nesses 4 dias, eu acho que foi os 4 dias que eu mais busquei ao Senhor, porque era muita incerteza. Sim. Eles falaram que tinha um tumor, primeiramente, no meu cérebro, só que eles não Nossa. tinham certeza. Então, assim, foi um erro muito grande falar uma coisa que Sim. você não tem certeza, né? Sim. Mas aí ali orando, buscando ao Senhor, os irmãos me ajudando em oração. Passou os 4 dias, o resultado saiu, onde eles descobriram que era uma trombose. E Nossa. ali começou, né, a nossa luta. Foi 6 meses de tratamento muito intenso. Eu lembro até hoje que o Dr. Maurício falava, Lucilene, a sua cabeça é uma panela de pressão. A qualquer momento ela pode explodir, como ela pode vazar. Que é isso que Nossa. acontece quando a veia está entupida, né? Mas tudo foi para a honra e glória do nosso Deus. O tratamento foi muito intenso, mas em todo esse tempo eu vi as mãos do Senhor. Me guardou em tudo. Amém. Era muito caro o remédio, eu lembro como se fosse hoje. Mas em tudo Deus supriu, porque nada faltou. E Amém. hoje eu sou testemunho vivo, que eu não tenho sequela nenhuma. Então, E assim, você, começou assim, sabe? Com o sim. desmaio. E você sentiu paz quando você descobriu tudo isso? É óbvio que todo ser humano, quando tem um diagnóstico de qualquer doença, acaba tendo essa apreensão, esse receio, esse medo, mas você, como sendo essa mulher que sempre, né, desde os 20 anos que você está, desde a idade que você descobriu lá em 2005, que você conheceu a Deus, de Sim. fato, você sempre foi uma pessoa muito ligada a isso, a Deus mesmo. Você sentiu paz? Como foi para você? Sim, irmã, foi assim, uma tranquilidade. Porque assim, a gente tem que ter certeza da nossa salvação, Sim, primeiramente, né? Então, assim, o que hoje eu tenho medo mesmo é deixar minhas pequenas, né? Mas eu sei que ela é do Senhor. As minhas 2 filhas são do Senhor. sim, Então, assim, a gente tem medo porque somos seres humanos. claro. Mas em todo o tempo era uma paz tremenda que Deus colocou no meu coração porque eu sabia quem eu estava crendo. Porque eu Amém, sabia do médico que eu estava servindo, que era um Deus poderoso. É amém. claro que somos seres humanos. A gente não pode ser hipócrita de falar que não tinha medo. Claro, Claro, a sim. gente tem medo sim. Mas assim, eu ficava muito em paz, muito tranquila no leito do hospital, porque eu sabia quem estava comigo o tempo todo. Né? A minha única preocupação era minhas filhas, assim como é até hoje. Eu peço para Deus me permitir terminar de criar elas, me permitir terminar de criá-la, porque a gente é mãe, Com né? certeza. Mas medo, irmã Esther, não. A gente não pode ter medo de morrer, porque eu sei, se eu fechar os olhos para essa terra, eu sei onde eu vou acordar. É Então é isso. essa certeza que eu tenho. Então a gente não pode ter medo, pelo contrário. A gente tem que ser fiel até a morte, até que o Senhor venha, sem medo, porque eu sei que eu vou fechar os olhos para essa terra, mas eu vou acordar com Ele na Amém. glória. Então, assim, temos medo sim, mas eu estava muito em paz, É muito em isso. paz. Assim como estou até hoje, né? Porque Deus tem guardado a nossa vida até hoje, né? Eu costumo pensar que essa terra, essa vida, essa breve vida que a gente tem é justamente
o percurso que a gente está traçando, trilhando, para que a gente consiga encontrar com o Pai. Porque a nossa vida, a gente inicia com Ele e a gente também termina nos braços dele. Verdade. Então, infelizmente, a gente vai ter problemas, vai ter medo também, diversas situações que vão nos acompanhar durante a nossa vida, perdas, infelizmente, mas é só a travessia. É verdade. E aí, quando a gente começa a pensar desta forma, a gente começa a ver que a caminhada fica mais leve. Sim. Porque o nosso destino é esse. É esse, é verdade. É esse. Não só o nosso, como dos nossos, né? Exato. Não só isso como dos nossos. A gente não quer que isso aconteça, claro. Sim. Mas a gente temos que ter consciência e pedir para Deus preparar mesmo, porque eu sei que isso vai acontecer. Sim. Né? Não só comigo, mas com quem está ao meu redor, meus pais. A gente clama que eles tenham uma passagem tranquila. É isso que a gente está pedindo, né? Sim. Que não venha a sofrer. Então, assim, a gente não pode ter medo. Porque estamos, sim, só de passagem nessa terra. Porque o nosso Senhor, Ele vai voltar. A gente às vezes esquece disso também, né? Que a nossa vida é muito breve. É breve. É uma vida muito... A gente às vezes busca tantas coisas terrenas, tantas coisas materiais, e a brevidade da vida é algo que a gente acaba deixando de pensar sobre. Sim. E Lu, eu queria saber também se teve algum texto bíblico que te marcou, principalmente naquele momento onde você estava começando a introdução da leitura bíblica, se você leu alguma coisa que isso marcou a sua vida e que você viu que algo na sua vida precisava mudar dali para frente. Sim, eu amo muito a passagem que está em Salmos, que é 37:5, né? Que diz assim: entrega teu caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse versículo ele marcou a minha vida de uma intensidade muito grande, irmã. Quando o Senhor fala para você entregar mesmo, é para se entregar sem medo, porque Ele está cuidando. Então, assim, entrega teus caminhos ao Senhor, confia. Muitas das vezes a gente não confiamos no Senhor por medo. Então, assim, nós não temos que ter medo, temos que realmente confiar nele, entregar a nossa vida para Ele, que o mais Ele vai fazer. E o mais, irmã, é isso, é o cuidado, sabe? Tanto na saúde, como na vida espiritual, como na vida material. Esse é o mais, sabe? Sim. Então, assim, esse versículo ele marca muito a minha vida. Quando eu entreguei minha vida verdadeiramente para Ele, eu nunca mais saí. Hoje eu entendo claramente isso. Se entrega. Essa entrega de realmente se entregar de corpo e alma para o nosso Senhor, Ele está cuidando. Então, assim, não temos que ter medo, né? Então, esse versículo marcou a minha vida. Que lindo. Ele marca até hoje. Quando eu tenho a oportunidade de falar da minha vida, eu falo sobre esse versículo. Salmo 37:5. Eu tenho certeza também que vai marcar outras pessoas. Eu Certamente creio. outras pessoas que vão assistir serão alcançadas com este seu testemunho, também ficarão impactadas, porque eu acho que a palavra de Deus, toda vez que a gente escuta, a gente é marcado de alguma forma. Cada um tem uma experiência, então cada vez que a gente tem um contato tanto com a palavra ou com uma pregação, que também é uma palavra, a gente consegue aprender coisas novas e por isso que a palavra é tão viva. Verdade. E com toda essa sua experiência, se você pudesse deixar um recado, um conselho para alguém que vai assistir esse vídeo, qual é esse conselho, qual é esse recado que você deixaria para eles? Eu acho que eu deixaria, não tenho medo. Eu acho que a caminhada com Deus não é fácil. Quem falar que hoje vai virar evangélico vai ser fácil está mentindo. Mas eu penso de uma maneira assim, se com Ele já está difícil, imagine sem Ele. Então assim, entrega mesmo seu caminho ao Senhor, sabe? Se derrama na presença dEle, se achegue, se entregue mesmo. Quem ainda não é, venha, sabe? Participe de alguma igreja, faça parte do corpo de Cristo. O mundo já não tem mais nada para nos oferecer. E nós temos um Deus tão poderoso, tão fiel, que não podemos ficar mais distante. A vinda dele está muito próxima, né? Os sinais já estão aí. Então eu dou um conselho: quem não é evangélico se torne, sabe? Se achegue nos pés do Senhor, clame ao Senhor, peça socorro a Ele, sabe? Se entrega mesmo, que eu acho que não tem mais o que fazer, irmã, né? Então assim, o conselho que eu dou: venha para os braços do Pai, porque Ele está de braços abertos esperando cada um de vocês para cuidar, assim como Ele cuida de mim, assim como Ele está cuidando da minha família, assim como Ele tem cuidado do seu povo. Essa igreja hoje que eu sirvo é uma igreja muito abençoada, é uma igreja que realmente busca na palavra. Então assim, quer aprender é na palavra mesmo. Então assim, eu fico muito
agradecida por tudo que Deus tem feito. Então, assim, você que está assistindo esse testemunho, se apegue a Deus, sabe? Se aproxima dele, tenha uma oportunidade de você conhecer Deus, porque Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é fiel, ele é poderoso. O que ele fez comigo, e tem outros testemunhos lindos também, para vocês ouvirem a partir desse daqui, vocês vão ver como Deus é poderoso. Então, não tenha medo. Eu acho que é isso o conselho. Não tenha medo de se apegar em Deus. Venha mesmo. Amém. Entrega ao seu Senhor, coloque, deposite no altar do Senhor todos os seus medos, as suas ansiedades, que Ele é Deus para curar. Ele é Deus para libertar o que tiver que tirar você dessa angústia, desse sofrimento que você está sofrendo hoje. Eu passei sim por esse sofrimento, mas eu estou aqui hoje de pé, porque foi Ele que me sustentou. Então, acho que é o conselho que eu deixo para os irmãos. Amém. Ou para aquele que não é, né, na verdade ainda, mas eu creio que vai ser em nome de Jesus, né? Já aproveitando esse gancho que você falou sobre a nossa igreja, que já vamos fazer um convite, né, para quem estiver nos assistindo, nos ouvindo, para que venha nos visitar e quem sabe o seu testemunho também pode estar aqui conosco, porque eu acho que todos nós, a partir do momento que nós decidimos buscar ao Senhor, traçar esse caminho, né, continuar na vida, na caminhada cristã, a gente acaba tendo experiência com Deus e isso é maravilhoso. Então, se você ainda não conhece a nossa igreja, vem aqui, que quem sabe pode ser você amanhã sentado aqui contando o seu testemunho conosco. Desejo para vocês um excelente dia e até mais. Isso aí pode deixar cortado. Tchau.